Só uma catástrofe tira o título de campeão brasileiro do Flamengo. Até Abel Ferreira já jogou a toalha. Vídeo de hoje do canal traz todos os detalhes e fala também do Flamengo com uma preocupação importante para a reta final do Brasileiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que Darío Herrera, árbitro argentino, foi escolhido pela Conmebol para apitar a final da Libertadores da América, jogo marcado para o próximo sábado em Lima, no Peru, entre Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo está com praticamente duas mãos na taça do Campeonato Brasileiro depois da vitória por 3-0 contra o Red Bull Bragantino na noite desse sábado. Associada ao empate do Palmeiras contra o Fluminense, distância entre os times abriu para 4 pontos, restando apenas 3 rodadas. Quero falar sobre o jogo contra o Bragantino, depois sobre a matemática do título. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique fizeram os gols da vitória rubro-negra no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo saltou para 74 pontos contra 70 do Palmeiras. Como restam apenas 9 pontos em disputa para cada um dos times, dá para dizer que o Flamengo só depende de mais 2 vitórias para assegurar matematicamente a taça. E ela pode vir já na terça-feira. Isso acontece se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais e o Palmeiras perder para o Grêmio no Rio Grande do Sul, com uma observação importante. Os 3 jogos que o Palmeiras ainda faz, todos na condição de visitante. Já o Flamengo visita o Atlético Mineiro, recebe o Ceará e se despede contra o Mirassol. Percebi no discurso dos jogadores do Flamengo a preocupação em não transparecer um otimismo exagerado, até para que ninguém fique com um salto alto, mas o Flamengo pode se dar o luxo de dizer que está muito perto de uma taça super importante, de um rubro-negro que é protagonista no futebol brasileiro, mas que não vem tendo, nos últimos anos, desempenho satisfatório no campeonato nacional. Só mais uma curiosidade, registrar que nesse momento, com 74 pontos contra 70, o Flamengo abriu uma vitória de vantagem em relação ao Palmeiras. Digamos que nas 2 próximas rodadas, o Palmeiras faça 4 pontos e o Flamengo perca os seus 6 pontos em disputa, eles empatam em 74 pontos cada, mas quem estará à frente será o Flamengo. Isso porque eles terão o mesmo número de vitórias, mas o saldo de gols do Fla é bem maior do que o do Alviverde. Por falar no Palmeiras, registrar que Abel Ferreira praticamente jogou a toalha depois de mais um tropeço. São 4 jogos sem vitória. Com 2 empates e 2 derrotas, o Palmeiras perde para o Mirassol por 2-1, perde para o Santos por 1-0, empata com vitória em 0-0 e volta a empatar dessa vez nesse sábado diante de 40 mil pessoas no Allianz Parque contra o Fluminense. São 3 jogos e meio sem marcar gols, mais de 5 horas sem balançar as redes. E diante desses 2 pontos somados em 12 possíveis, Abel Ferreira jogou a toalha dizendo o seguinte, abre aspas, perdemos o título. Acho muito difícil alcançar o Flamengo. Para piorar, o Palmeiras, que deve poupar titulares no jogo contra o Grêmio na próxima terça-feira em Porto Alegre, vai precisar encontrar soluções, até porque no próximo sábado em Lima, capital do Peru, ocorre a final da Libertadores da América contra o Flamengo. E esse Palmeiras que não marca gols vai ter menos de uma semana para evoluir, sob o risco de ficar também sem o título da Libertadores. Com a lembrança de que o Palmeiras nunca investiu tanto em sua história quanto em 2025, foram 703 milhões de reais apenas com contratações de atletas. Folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. De um Palmeiras que desde janeiro de 2024 conquistou apenas um título, o título de campeão paulista. E você o que pensa? Ainda dá para imaginar o Palmeiras brigando pelo título do Brasileiro? E na Libertadores da América já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Hora de falar sobre o futuro de John Arias, o meio atacante colombiano não será reforço do Palmeiras, do Flamengo ou do Fluminense a partir de janeiro, como sonhavam dirigentes desses 3 clubes. O Wolverhampton, em grave crise técnica, lanterna do campeonato inglês, decidiu que vai manter o Arias pelo menos até o fim da temporada na Inglaterra, ou seja, até junho. Dessa maneira, encerra-se qualquer possibilidade de negociação, especialmente no Flamengo. Havia enorme interesse na contratação do ex-jogador do Fluminense, que chegaria para ser super importante no rubro-negro de 2026. Vale a lembrança de que o próximo jogo do Flamengo
antes da final da Libertadores, está marcado para terça-feira contra o Clube Atlético Mineiro. Léo Ortiz está fora do jogo contra o Red Bull Bragantino e ainda é dúvida para a final da Libertadores, tudo por causa daquele problema no tornozelo de algumas semanas atrás. A saideira sobre o Fla, rubro-negro descarta interesse na contratação de Ceballos, atacante que pertence ao Boca Juniors e foi especulado pela imprensa argentina como possível alvo do Fla para 2026. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Com os resultados da rodada, o Flamengo tem a chance de ser campeão na próxima rodada, claro, dependendo da combinação de resultados. E um palco que você tem ótimas lembranças, porque foi seu primeiro título como treinador do time profissional, uma Copa do Brasil, competição importante. Então, eu te pergunto, qual é o seu sentimento para essa rodada? O que passa na sua cabeça, inclusive por estar voltando a um local tão especial para você, que o Flamengo ainda não perdeu. Foram 3 jogos lá e 3 vitórias. Bom, o jogo... eu não penso no que está em jogo. Penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo e o nosso principal objetivo é vencer. De um adversário tão difícil, num campo muito difícil, onde é verdade que eu tenho essa alegria, mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil esse ano nos pênaltis. O adversário vem ferido, né, por perder a final de hoje, mas conheço muito bem o treinador, sei do que meu amigo, São Paulo, e sei do taticamente incrível que ele é e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo, mas só penso unicamente no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá. Felipe, Vitor Falso 9 da Flamengo TV. Parabéns pela vitória. Hoje o Flamengo fez um jogo, talvez o melhor da temporada, em termos técnicos e táticos. E o teu time, que faz esse jogo de progressão, hoje teve nos 2 volantes jogadores que não erraram passe, não erraram vertical. E com isso o Flamengo foi amassando, fez 15 finalizações no primeiro tempo, fez 3-0 no segundo e saiu com uma grande vitória. Você acha que esses volantes foram essenciais para isso? O Everton na 8ª partida como titular, ainda invicto no Brasileiro? Grande parte da vitória, sim. Posso te dizer, da forma como a equipe jogou, sim, tem a ver com a estabilidade que o Everton e o Jorginho nos deram hoje. Essa calma com a bola, essa tranquilidade para poder circular. De uma equipe que é muito difícil, né, de você superar, uma equipe que vem pressionar no Maracanã, que tenta encaixar praticamente mano a mano, até mesmo quando a bola está no nosso goleiro. É muito difícil. E vimos no jogo contra o São Paulo, vimos no jogo contra o Corinthians como é difícil preparar jogos contra o time do Mancini, que tinha empatado aqui com o América Mineiro em 2023. Então, com certeza, sim. Mas o que eu mais gostei da minha equipe foi a solidez defensiva, que voltou a recuperar essa solidez, entender os momentos de subir a pressão, entender os momentos também de esperar, entender o cansaço de alguns jogadores que vêm correndo muito durante os jogos e correu certo. E isso nos deu essa solidez que estava faltando. Felipe aqui, boa noite. Boa noite. Felipe, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, é óbvio que a torcida fica eufórica, né? 4 pontos de 12 aí pela frente, podendo já ser campeão na próxima rodada. Mas eu queria saber, assim, o seu trabalho como técnico, de não deixar essa euforia, assim como a crítica, a crise não pode vir de fora para dentro, também como não deixar essa euforia de parte da torcida entrar para o vestiário, principalmente que não está nada ganho ainda, tem 12 pontos a ser disputados, o Flamengo tem 4 a mais que o Palmeiras, e também a final da Libertadores no próximo sábado, que eu acredito que seja o jogo mais importante da temporada. Obrigado. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa, hoje conseguiram jogar, ter mais minutos. E a gente está muito focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Ou seja, primeiro, saber o porquê perdemos, porquê empatamos e porquê ganhamos. E esse é o meu trabalho, passei isso para eles e eles
entenderam muito claro a forma que foi o jogo contra o Fluminense, e hoje o time entrou de uma maneira mais limpa, mais leve no campo, e conseguimos a vitória. Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, quero aproveitar que a gente acabou de passar de meia-noite, então há 6 anos atrás exatos, o Flamengo era campeão da Libertadores lá em Lima, 2019. E eu queria saber, você sempre fala que você pensa só no próximo jogo, no jogo seguinte, mas a gente sabe que uma final de Libertadores é diferente, ainda mais sendo a sua primeira final de Libertadores como técnico. Eu queria saber como é que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para essa final da Libertadores, se você talvez esteja numa ansiedade que é natural, querendo ou não, é uma grande competição, é a sua primeira final. Como que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para o jogo de sábado? E se puder falar também agora, sobre o jogo, o que o quarto árbitro falou para você naquele lance da substituição do De La Cruz, que acabou não sendo autorizada? Obrigado. Só penso unicamente no jogo do Atlético Mineiro daqui para frente. Eu sou muito racional, penso dia a dia, penso no que eu estou no controle, está longe ainda, não é o próximo jogo, afinal, portanto, só penso em vencer do Atlético Mineiro. Ou fazer de tudo para poder ajudar a equipe a vencer contra o Atlético Mineiro. E sobre a substituição, eu queria fazer as duas. Por algum motivo de comunicação ele não entendeu assim, entrou só o Lino, o Nico ficou sem entrar, e o juiz não parou o jogo da mesma forma que parou contra pro Bragantino antes, mas vida que segue. Entraram 2 minutos depois e deu tudo certo. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, o Júlio Miguel Neto, essa é um live Desfalar, perdão. Felipe, o Flamengo, o próximo jogo é contra o Atlético, né? Você acabou de falar que pensa jogo a jogo. Por exemplo, o Gonzalo Plata. Terça-feira, de fato, o Flamengo pode ser campeão, de forma matemática. Mas eu queria saber da tua opinião, o que você está pensando desse jogo. Qual é o Flamengo que deve entrar em campo? Um Flamengo em que você vai ter que poupar, ou então, não poupar, mas talvez mesclar, até pelo gramado sintético, e da possibilidade que, se você tiver uma lesão muscular, fatalmente vai perder esses atletas para a final de sábado. Você já pensou, até você falou que pensa jogo a jogo, mas, de fato, querendo ou não, de uma forma indireta, um vai estar interligado ao outro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o Flamengo que a gente vai ver terça-feira em campo. Um Flamengo em que pode ser campeão, mas mesclado, ou já pensando num Flamengo o que pode ser uma base para a final de sábado. Boa noite. Obviamente que eu não pensei ainda no jogo do Atlético. Estou com o jogo do Bragantino e a preparação, e estou com o jogo do Bragantino na cabeça, mas a partir de amanhã receberei um informe médico de como está o processo de recuperação e a saúde dos jogadores. A partir daí, começarei a tomar as decisões. Por exemplo, alguns jogadores, vocês já sabem bem, que têm dificuldade de fazer 2 jogos, 3 jogos na semana, vocês sabem muito bem quais são eles. Esses jogadores, não é nem pela final, não é nem por nada, mas tem alguns jogadores que não conseguem ou não performam com jogos, com sequência de jogos, né? Então, basicamente isso, mas eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que eu acredito que são os melhores para poder vencer. Felipe aqui, boa noite. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a partida do Everton Cebolinha. Você perdeu jogadores para a final, Plata é uma ausência, o Pedro é uma provável ausência, enfim, ou é uma ausência. E o Cebolinha, dos últimos tempos, ele acaba não tendo muita sequência, porque ele, infelizmente, tem tido algumas lesões importantes, mas entrou bem contra o Fluminense e, na minha visão, entrou bem hoje, fez um grande jogo hoje. Eu queria que você falasse, porque se você perde por um lado, também consegue recuperar um jogador da importância dele para a sequência e também, claro, já pensando na final, mas primeiro tem terça-feira. Obrigado. Concordo contigo, jogou muito bem, deu muita fluidez ao ataque. Teve esse 1 contra 1 dele, foi muito incisivo em cima do lateral direito e principalmente valorizou, entendeu muito bem o momento de acelerar e de não perder a bola. Depois ele tem perigo, ele é um cara que chuta de fora da área, ele tem um bom cruzamento, então voltou a recuperar sensações como titular, que vinha tempo sem ser titular, e eu gosto muito desse sentimento, né, de conquista, e os jogadores conquistam o lugar na equipe, cada treino e cada jogo, e eu acredito que ele está muito feliz também pela partida que ele fez.
Oi, Felipe, aqui. Sérgio Lobo, Grupo Globo. Você já falou um pouquinho sobre o jogo, sem frisar muito da decisão de sábado. E eu queria tocar num ponto em relação a planejamento, tá? Dessa semana. Se não é a semana mais importante sua comandando o Flamengo, é uma das mais importantes, né, nesse período todo, pelo menos nesse ano de 2025. Então você vai ter alguns dias, poucos de treinamento e de recuperação também, sendo que de terça para quarta, você volta de Belo Horizonte e já viaja para Lima no dia seguinte. A recuperação mínima e lá você vai treinar para o jogo. Eu queria saber como é que está esse planejamento, que obviamente já foi feito, já está tudo amarrado por vocês. E um detalhe, o que você pensa em relação ao Léo Ortiz? Você quer colocá-lo, em termos de minutagem, em algum momento contra o Atlético, ou vai guardar ele para realmente o jogo de Lima? Então, desculpa, qual é a primeira pergunta, de novo? Sobre o planejamento. Pouco tempo para treinar, para recuperar? Não, como eu repito mais ou menos o que eu respondi para o teu companheiro, para o teu colega, sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro num jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. Sobre o Léo, a intenção é que ele volte a campo. Teve uma lesão complicada, fez um sacrifício muito grande para estar no jogo do Racing e nossa intenção é que ele volte a campo essa semana. Vamos ver se ele vai estar em condições ou não. Vamos para a última pergunta, que tem treino daqui a pouco, agora de manhã, tá? Felipe, boa noite. Aqui, boa noite. Roque Hudson, canal do Roque Hudson. O Arrascaeta chegou a 32 participações em gols no Campeonato Brasileiro. Ele está a uma participação de bater o recorde de Gabriel, que foi em 2019, com 33. E a pergunta que fica, e até para o torcedor entender também o que está fazendo o Arrascaeta conseguir ter essa performance tão definidora, né, ser tão letal, o que mudou do Arrascaeta, tanto taticamente quanto fisicamente, do Arrascaeta de 24 para o Arrascaeta de 25 nas suas mãos, e está fazendo ele fazer, quiçá, a melhor temporada da carreira dele, tanto em números quanto em performance? Mérito dele, qualidade absurda, extrema. Um jogador que é único, que não perde a ambição, que quer mais e mais e mais, é um grande líder, fala isso todos os dias com a forma de atuar dentro do grupo, e mérito absolutamente dele. Eu, claro, o time, sempre você monta uma equipe em função do teu melhor jogador. E o time, eu sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço e que esteja perto do gol, onde ele é realmente diferente. O Maracanã pulsou, a arquibancada vibrou. E o Flamengo, aquele Flamengo que faz o torcedor acreditar em tudo, reapareceu com autoridade. A vitória por 3-0 sobre o Bragantino foi mais que um resultado, foi um sinal. Um aviso de que o rubro-negro chega vivo, embalado e confiante para a reta final do Brasileirão, e pronto para encarar a final da Libertadores. Felipe Luiz viu sua equipe dominar do início ao fim, controlar o jogo com inteligência e mostrar o equilíbrio que faltou nas últimas rodadas. O Maracá foi um caldeirão, e o Flamengo respondeu com futebol de campeão, pressão alta, intensidade e o brilho de quem entende que o título pode estar a um passo. Com o resultado, o Flamengo abriu vantagem na liderança e agora pode até levantar o troféu do Brasileirão antes mesmo de embarcar para Lima. Se vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras tropeçar contra o Grêmio, o Mengão viaja com a faixa no peito, campeão nacional e finalista da América. Mas mais importante do que a matemática foi a sensação. O time reencontrou seu jogo, sua postura e talvez suas respostas. Porque o desafio agora não é apenas ganhar, é substituir Pedro e Plata, peças fundamentais que estarão fora da final. E foi justamente no Maracanã que Felipe começou a encontrar o caminho certo para montar o ataque do sonho rubro-negro. Com Pedro lesionado e Plata suspenso, o ataque virou uma incógnita. Mas o jogo contra o Bragantino revelou o que o torcedor queria ver: soluções. Cebolinha, jogando com liberdade pela esquerda, foi explosão pura, driblou, criou,
sofreu pênalti e chamou o jogo. Arrascaeta, mais adiantado, virou quase um falso 9, sendo cérebro e finalizador ao mesmo tempo. E no comando, Bruno Henrique mostrou porque é sinônimo de decisão. Cada toque dele é uma ameaça. Cada arrancada, uma lembrança dos dias de glória. E quando o trio se entendeu, o Flamengo foi irresistível. O gol de Arrascaeta abriu o caminho, o de Jorginho consolidou, e o de Bruno Henrique encerrou a noite com clima de campeão. O que se viu foi um Flamengo mais leve, mais rápido e com brilho coletivo. Felipe Luiz acertou nas trocas, testou variações e viu o elenco responder. Luiz Araújo, entrando bem, mostrou utilidade. Carrascal, mesmo sem brilhar, manteve o ritmo. E no fim, o recado foi dado. O grupo está fechado, focado e pronto para a guerra. O time controlou o jogo sem sofrer defensivamente, um alívio para um treinador que valoriza equilíbrio e compactação. Essa vitória não é só sobre o Bragantino, é sobre a confiança. É o combustível emocional que o Flamengo precisava antes de embarcar para o maior desafio da temporada. Agora o Flamengo encara o Atlético Mineiro com a chance de carimbar o título nacional e chegar em Lima mais leve, mais forte e mais perigoso do que nunca. Felipe Luiz tem em mãos um grupo experiente, testado e com fome. A Libertadores vai além de uma taça. É sobre legado, sobre mostrar que o Flamengo é, sim, o maior clube das Américas. E se o time jogar em Lima como jogou no Maracanã, o torcedor pode começar a sonhar com o tetra. Porque esse Flamengo que vimos, é o Flamengo que levanta a taça. E aí, nação, você acha que o Flamengo já encontrou o time ideal para a final da Libertadores? Cebolinha merece ser titular? Deixa tua opinião aí nos comentários e se inscreve no canal para acompanhar cada passo dessa reta final rumo à glória eterna.